que realmente acontece quando o bambu cresce. O bambu é uma das plantas que mais cresce na natureza, com algumas espécies podendo crescer quase 1 metro por dia. Esse crescimento impressionante não só fascina, mas também revela a biologia única do bambu. Ao contrário da maioria das plantas, o bambu tem caules ocos, o que lhe confere uma combinação de resistência e flexibilidade, tornando-o um excelente material de construção. Construtores ao redor do mundo estão cada vez mais utilizando o bambu para criar estruturas sustentáveis, já que ele cresce rapidamente e pode ser colhido de forma sustentável. Isso significa que o bambu pode se tornar uma fonte renovável de material, reduzindo a pressão sobre as madeiras tradicionais. Além disso, a capacidade do bambu de absorver carbono ajuda a combater as mudanças climáticas, tornando-o um aliado valioso para o nosso planeta. Com todas essas vantagens, não é surpresa que as pessoas estejam redescobrindo o bambu como um recurso versátil na arquitetura moderna. Como o bambu pode mudar nosso futuro na construção? Você já se perguntou por que os camelos não suam? Os camelos são animais incríveis que conseguem suportar o calor extremo sem perder água pelo suor, o que é essencial para sua sobrevivência nos desertos quentes. Eles suportam temperaturas de até 41 graus Celsius, cerca de 106 graus Fahrenheit. Essa habilidade de não suar é como segurar um espirro, permitindo que os camelos mantenham a preciosa umidade. Quando a temperatura sobe, a temperatura do corpo deles pode aumentar um pouco, para evitar a perda de água por evaporação. Essa adaptação única permite que eles fiquem hidratados por mais tempo, mesmo sob o sol escaldante, onde a água é muito valiosa. À noite, quando a temperatura cai, os camelos podem repor suas reservas de água, bebendo grandes quantidades. Basicamente, eles são os sobreviventes perfeitos do deserto, com habilidades incríveis para viver em condições difíceis. Não é surpreendente como a evolução molda a vida dessas criaturas fascinantes. Você consegue adivinhar o que realmente justifica o preço dos jeans Gucci? A Gucci quebrou o recorde mundial de vendas com os jeans mais caros, custando impressionantes $3.314. Essa peça icônica não é apenas um item de moda, é uma declaração ousada de estilo e luxo. Feitos com materiais de alta qualidade e detalhes cuidadosamente elaborados, esses jeans refletem o compromisso da marca com a excelência e exclusividade. O preço elevado gera debate sobre o que torna esses produtos dignos de seu valor. Alguns afirmam que é a reputação e o legado do designer, enquanto outros destacam a habilidade necessária para criar tais peças luxuosas. Curiosamente, esses jeans se tornaram uma referência de tendências no mundo da moda, tornando itens caros ainda mais desejáveis para fashionistas e colecionadores. Isso pode indicar uma mudança na percepção de valor na moda. Com o aumento de marcas entrando no mercado de luxo, nos resta refletir: quanto estamos dispostos a pagar por estilo e status? A moda muitas vezes apaga as fronteiras entre arte e comércio, e os jeans recordistas da Gucci são um exemplo marcante dessa fascinante combinação. Descobrindo o fascinante mundo das hienas. As hienas são criaturas incríveis que não se encaixam nas categorias tradicionais de animais, pois não pertencem às famílias de cães ou gatos. Em vez disso, elas fazem parte de sua própria família única, chamada Hienídeos. Essa classificação interessante mostra como o mundo animal é diverso. Existem 4 espécies diferentes de hienas. A famosa hiena manchada, além da hiena parda, da hiena listrada e do aardwolf. Dentre elas, a hiena manchada é a maior e mais conhecida, frequentemente vista em documentários, vagando pela savana africana. Elas são animais sociais que vivem em clãs e possuem habilidades de caça impressionantes, muitas vezes trabalhando juntas para capturar presas. As hienas são frequentemente mal interpretadas devido à sua reputação de necrófagas, mas também são caçadoras eficazes. Seus sons, que lembram risadas, podem ser ouvidos ecoando pelas planícies, aumentando seu mistério. Portanto, da próxima vez que você pensar nas hienas, lembre-se de que esses animais incríveis são muito mais complexos do que parecem. O que mais a natureza pode nos surpreender? Um fato interessante sobre as gazelas. O comportamento das gazelas, conhecido como stotting, é uma tática de sobrevivência surpreendente que mostra a incrível agilidade do animal. Quando uma gazela vê um predador, ela não apenas foge. Em vez disso, ela salta alto no ar, muitas vezes girando em um espetáculo impressionante. Esse salto, chamado de stotting, confunde o predador, fazendo-o duvidar se a gazela está ferida ou apenas brincando.
É um movimento astuto que pode dar à gazela um tempo precioso para escapar. Cientistas acreditam que, quando os predadores veem essa apresentação enérgica, eles podem reconsiderar a perseguição, pensando que estão lidando com um alvo mais saudável e difícil. As gazelas usam essa tática principalmente quando avistam predadores como chitas ou leões, destacando a importância da criatividade no mundo animal. Assistir a uma gazela fazendo storing não é apenas um espetáculo bonito, mas também um poderoso lembrete das estratégias de sobrevivência da natureza. Porque as bolas extintoras surpreendem a todos. Esses dispositivos inovadores revolucionaram a segurança contra incêndios, oferecendo uma maneira única de combater o fogo. A bola extintora reage rapidamente às chamas, liberando o agente extintor ao entrar em contato. Quando detecta calor e fogo, ocorre uma explosão controlada, que espalha o agente extintor e apaga o incêndio de forma eficaz. Essa solução proativa é especialmente útil em locais de difícil acesso ou quando a ajuda não está disponível. Basta jogar a bola no fogo e ela faz o resto. Ao contrário dos extintores tradicionais, essas bolas não exigem ações complicadas. Elas podem ser uma verdadeira inovação para a segurança em casa e em eventos ao ar livre. Podem ser encontradas em diversos locais, de armazéns a cozinhas, garantindo um suprimento confiável em caso de incêndio. Com um design compacto e facilidade de uso, as bolas extintoras tornam a segurança contra incêndios acessível a todos. Mas será que elas são tão eficazes quanto os métodos tradicionais? Difícil de acreditar, mas os pretzels existem há 1000 anos. Esses lanches deliciosos têm uma história rica que remonta à Europa medieval. A lenda diz que um monge criativo, ao tentar usar a massa que sobrou, deu a ela uma forma única e torcida, que conhecemos hoje. Essa torção não é apenas para enfeitar. Ela simboliza as mãos unidas em oração, refletindo uma conexão espiritual com a criação. Avançando alguns séculos, os pretzel se entrelaçaram em várias culturas, tornando-se um lanche favorito em feiras, festivais e até eventos esportivos. Na Alemanha, eles são frequentemente servidos com mostarda, enquanto nos Issapapeier, os pretzels macios podem ser vistos com vendedores de rua. Então, da próxima vez que você saborear um pretzel, lembre-se de que está degustando um pedaço da história que encanta as pessoas há gerações. Não é incrível como a comida pode contar histórias tão ricas? A verdade é que a escravidão era um negócio. O comércio de escravos atlântico revela um capítulo trágico e perturbador da história humana, especialmente conhecido pelo seu sistema de comércio triangular. Essa prática horrível funcionava em 3 etapas distintas. Inicialmente, navios partiam da Europa para a África Ocidental, onde inúmeras pessoas eram capturadas e vendidas para uma vida de escravidão. A próxima etapa transportava esses indivíduos escravizados para o Caribe, onde trabalhavam em condições brutais para cultivar produtos como açúcar e tabaco. Esses produtos valiosos eram então carregados em navios e enviados de volta para a Nova Inglaterra, onde eram trocados por bens manufaturados, incluindo roupas, ferramentas e rum. Esse ciclo de exploração e abuso completava o triângulo e era movido por uma ganância insaciável por lucro, desconsiderando completamente a santidade da vida humana. Enquanto milhões de pessoas eram arrancadas de suas casas e separadas de suas famílias, suas identidades eram apagadas, reduzindo-as a meras mercadorias. O impacto do comércio triangular ia muito além da economia. Influenciou profundamente sociedades e culturas, deixando cicatrizes que ainda ressoam hoje. Reconhecer essa história dolorosa nos permite apreciar a força daqueles afetados e ressalta a importância de reconhecer e aprender com nosso passado. As pulgas são alguns dos animais mais rápidos da Terra, e sua incrível velocidade impressiona os cientistas. Esses pequenos artrópodes com apenas alguns milímetros de comprimento possuem um mecanismo único para se mover rapidamente. Elas usam uma cauda especial chamada furca, que funciona como uma mola. Quando se preparam para saltar, a furca se estica, acumulando energia como uma mola tensionada. No momento em que a soltam, elas disparam para o ar com uma força impressionante, alcançando mais de 350 saltos por segundo. Essa habilidade surpreendente as ajuda não só a escapar de predadores, mas também a se orientar rapidamente em seus pequenos e complexos habitats. Seus movimentos ágeis chamaram a atenção de biólogos que estudam sua mecânica e comportamento para entender melhor a velocidade no mundo animal. Então, da próxima vez que você ver uma pequena pulga pulando no chão ou em uma folha,
Lembre-se de que esse minúsculo ser é um campeão de velocidade, mostrando a engenhosidade da natureza. O que você acha que as ajudou a alcançar tamanha agilidade? Mergulhe na incrível estátua de tubarão no lago Neuchâtel. Esta impressionante obra de arte, feita de metais brilhantes, retrata um tubarão emergindo dramaticamente da água. Localizada na Suíça, a estátua chama a atenção tanto de moradores quanto de turistas, sendo uma ousada declaração de arte contemporânea. Mas não é apenas sobre estética. Esta obra vibrante faz o público refletir sobre nossa conexão com a natureza. Quando o tubarão metálico brilha, ele reflete a beleza e a força da vida marinha, gerando discussões sobre conservação e ecologia. Os visitantes frequentemente se questionam sobre como a atividade humana afeta o frágil equilíbrio dos ecossistemas. Este masterpiece convida todos a apreciarem as maravilhas dos nossos oceanos, lembrando-nos de nossa responsabilidade em protegê-los. Portanto, da próxima vez que você estiver perto do lago Neuchâtel, reserve um momento para pensar sobre o que essa estátua brilhante simboliza. Por que os americanos amam tanto cereais no café da manhã? Com mais de 100 bilhões de porções consumidas por ano, os cereais se tornaram uma escolha favorita para o café da manhã nos Away. Sua popularidade vem da conveniência e variedade. Imagine uma manhã corrida, onde você pode servir uma tigela de cereais em apenas alguns segundos, permitindo que você faça um lanche antes de sair de casa. Desde os clássicos cereais de milho até os coloridos anéis de frutas, há cereais para todos os gostos. Muitos cereais são enriquecidos com vitaminas e minerais essenciais, o que adiciona valor nutricional aos seus sabores deliciosos. As famílias costumam combinar seus cereais favoritos com leite ou iogurte, criando uma mistura satisfatória e saudável. Com essa combinação de conveniência, sabor e nutrição, não é de se admirar que os cereais continuem sendo os preferidos nas casas americanas. Como você gosta de comê-los? Você pode se chocar ao saber que Sherlock Holmes não existe. Pesquisas recentes na Grã-Bretanha mostraram uma opinião surpreendente entre os adolescentes britânicos. 1.410 dos 3.000 entrevistados acreditam que Sherlock Holmes, o inteligente detetive criado por Sir Arthur Conan Doyle, realmente existiu. Essa descoberta interessante destaca o quanto a literatura pode influenciar nossa percepção da realidade. Muitos adolescentes cresceram ouvindo histórias sobre Holmes resolvendo mistérios na Baker Street, o que facilita a confusão entre ficção e história. Em um mundo cheio de informações, é surpreendente que tantos jovens vejam esse personagem icônico como parte do mundo real. Essa situação levanta questões sobre como percebemos personagens fictícios e como as histórias influenciam nossas vidas. Também convida à discussão sobre pensamento crítico e a importância de distinguir fatos de ficção. Qual é a sua opinião sobre isso? Talvez a ficção influencie nossas crenças mais do que pensamos? Você pode se surpreender. Quantos cílios temos? Em média, temos de 100 a 150 cílios nas pálpebras superiores e cerca de 70 a 80 nas inferiores. São muitos pelinhos pequenos que protegem nossos olhos. Os cílios têm várias funções importantes, desde filtrar poeira e sujeira até melhorar nossa aparência. Cada cílio passa por um ciclo de crescimento que geralmente dura de 30 a 45 dias, o que significa que eles estão sempre se renovando. Curiosamente, os cílios também reagem às nossas emoções, muitas vezes tremendo ou vibrando quando estamos nervosos ou ansiosos. Essa fina proteção não só ajuda a manter nossos olhos limpos, mas também influencia nossas expressões faciais. Então, da próxima vez que você pensar na sua rotina de beleza, lembre-se de que esses pequenos, mas poderosos pelinhos fazem muito mais do que apenas emoldurar seus olhos. Quantos cílios você acha que tem agora? Você adivinha o que realmente move a cultura das celebridades na Roma Antiga? Os gladiadores eram extremamente populares na Roma Antiga, como as celebridades de hoje. Esses valentes guerreiros não apenas entretinham as multidões com batalhas épicas, mas também promoviam produtos, se tornando os primeiros influenciadores. Imagine crianças romanas brincando com pequenas estatuetas de barro, imitando seus gladiadores favoritos e recriando emocionantes combates. Fora da arena, o suor dos gladiadores era considerado um afrodisíaco incrível, e as mulheres começaram a usá-lo em seus rituais de beleza. Pense nisso, as damas romanas acreditavam que uma gota do suor desse guerreiro destemido aumentaria sua atração. A paixão pelos gladiadores mostra o quão interligadas estavam a cultura das celebridades e a vida cotidiana naquela época. Assim como seguimos nossas estrelas favoritas hoje,
Os romanos antigos adoravam esses lutadores, transformando as arenas em espetáculos que cativavam o público e criavam tendências. Gladiadores não eram apenas lutadores, eram símbolos de força, coragem e atração. Então, será que a influência da cultura das celebridades remonta a milênios atrás? É verdade que Encélado é um milagre aquático? Em 2023, o telescópio James Webb fez uma descoberta incrível ao capturar a erupção de vapor d'água de um geyser na intrigante lua de Saturno, Encélado. Esse geyser lançou água a uma altura de 9.600 quilômetros no espaço, mostrando o quão dinâmico é esse satélite gelado. Cientistas acreditam que essas erupções desempenham um papel importante na formação dos anéis de Saturno. O vapor d'água de Encélado não é apenas um espetáculo, mas também uma fonte valiosa de informações sobre o oceano subterrâneo da Lua. Estudar esse mundo aquático ajuda os pesquisadores a entender a possibilidade de vida além da Terra e as complexidades do nosso sistema solar. Enquanto continuam a explorar essa lua fascinante, a pergunta sobre o que mais Encélado pode nos surpreender permanece em aberto. Quem não ficaria animado em saber mais sobre esse maravilhoso corpo celeste? Você já ouviu falar da competição de carregar esposas na Finlândia? Esse esporte único envolve homens competindo para carregar suas esposas nas costas. Originário da Finlândia, é um espetáculo que mistura preparo físico, diversão e tradições. O esporte tem suas regras, e o objetivo é completar um percurso de obstáculos o mais rápido possível, equilibrando a parceira nas costas. A tradição de carregar esposas vem do folclore, onde homens demonstram sua força e lealdade. Curiosamente, os participantes podem carregar suas parceiras de qualquer maneira, então a criatividade também conta. O grande evento desse esporte inusitado é o Campeonato Mundial de Carregar Esposas, que acontece anualmente em Sonkajärvi, com equipes de todo o mundo. É um teste não só de velocidade, mas também de trabalho em equipe e equilíbrio. Portanto, se você está em busca de um espetáculo emocionante, a competição de carregar esposas pode ser um esporte surpreendente para assistir. Por que John Marshall Harlan é importante hoje? John Marshall Harlan, um destacado juiz da Suprema Corte, é frequentemente chamado de Grande Dissidente por suas poderosas opiniões divergentes. Ele atuou de 1877 a 1911 e muitas de suas visões contradiziam a maioria das decisões do tribunal. Por exemplo, em casos relacionados aos direitos civis e às liberdades individuais, Harlan enfatizava a justiça, mesmo quando seus colegas não concordavam. Suas crenças muitas vezes se tornavam relevantes apenas com o tempo, pois a história mostrou que suas ideias estavam corretas. Hoje, o legado de Harlan continua a inspirar aqueles que lutam por justiça e igualdade. Muitos estudiosos do direito consideram suas opiniões divergentes como elementos importantes do direito americano, destacando a importância da perseverança em suas convicções, mesmo quando estão sozinhos. A dedicação de Harlan nos lembra que a justiça não é apenas uma vitória, são ideais que buscamos e a influência de nossas vozes na formação do futuro. O nome Coca-Cola vem de dois ingredientes principais, usados na criação da bebida: folhas de coca e nozes de cola. As folhas de coca forneciam um leve estimulante que ajudava as pessoas a se sentirem mais alertas, enquanto as nozes de cola adicionavam uma dose extra de cafeína, que certamente não deixava ninguém dormir. Essa mistura única contribuía para o efeito energizante da bebida, tornando-a popular entre os consumidores desde o início. Curiosamente, a receita exata da Coca-Cola ainda é um dos segredos mais bem guardados do mundo dos alimentos e bebidas, e poucos conhecem a combinação exata de sabores. Com o tempo, a receita passou por algumas mudanças para se adequar aos gostos modernos, mas a marca ainda mantém sua essência original. Não é incrível como uma bebida pode ter raízes tão fascinantes? Você sabia que bananas podem se transformar em cerveja? Na África Oriental existe uma tradição interessante de fazer cerveja com bananas maduras. Esse processo único começa com frutas amarelas e doces, que são amassadas e misturadas com água. Em vez de usar grãos, como a cevada, os cervejeiros locais dependem dos açúcares naturais presentes nas bananas. A mistura é deixada para fermentar, e as leveduras transformam os açúcares em álcool. Esse método de fabricação de cerveja é passado de geração em geração e reflete a criatividade e a engenhosidade das comunidades que o praticam. A bebida resultante, muitas vezes chamada de cerveja de banana, tem um sabor doce e frutado, tornando-a uma ótima escolha para festas ou encontros com amigos.
Então, da próxima vez que você pensar em cerveja, lembre-se de que há um mundo de possibilidades para sua produção, até mesmo a partir de frutas que muitos de nós costumamos comer frescas. Vamos descobrir a verdade sobre os lanches gigantes. Esta loja inusitada se tornou um lugar imperdível, atraindo tanto os moradores quanto turistas curiosos todos os dias. As pessoas se reúnem para se divertir comendo lanches que são muito maiores do que o normal. Imagine dar uma mordida em um donut do tamanho da sua cabeça ou em um pretzel gigante que pode alimentar uma família inteira. Mas tem um porém. Esta loja não faz entregas, então você precisa ir pessoalmente para aproveitar essas delícias. Essa política não só aumenta o fluxo de visitantes, mas também ajuda a criar uma comunidade. Amigos e famílias se juntam, riem e tiram fotos enquanto desfrutam dessas grandes guloseimas. Não se trata apenas dos lanches, mas de toda a experiência de visitar, saborear e interagir com os outros. Então, se você estiver por perto, por que não dar uma passada e descobrir o que está acontecendo? Você sabia que a palavra é difícil acreditar, mas 1 é o único número cuja escrita está em ordem alfabética inversa. Essa característica peculiar o destaca entre os outros números. Embora os números em si possam ser interessantes, sua escrita pode revelar ainda mais surpresas. Quando escrevemos os números por extenso, 1 se torna o único, ironicamente, cuja sequência de letras é invertida. Primeiro U, depois M. Esse fato curioso convida mentes curiosas a explorar a linguagem e a matemática juntas, mostrando como elas podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Então, da próxima vez que você pensar em números, lembre-se de que o simples 1 não apenas representa uma quantidade, mas também ocupa um lugar único no alfabeto. Quais outras surpresas os números escondem? E se você pudesse eliminar o medo do seu cérebro? Com um incrível procedimento cirúrgico chamado amígdala hipocampectomia seletiva, essa ideia se torna mais real. Essa operação é voltada principalmente para pessoas com epilepsia grave, visando aliviar suas crises debilitantes. Durante a cirurgia, os cirurgiões removem cuidadosamente partes do cérebro responsáveis pelas reações de medo, a amígdala e o hipocampo. Isso pode não apenas ajudar a reduzir a frequência das crises, mas também diminuir a ansiedade e o medo dos pacientes. Imagine uma vida onde medos paralisantes não te impedem. É esse o potencial que esse procedimento revolucionário oferece. No entanto, a cirurgia não está isenta de riscos. Como a amígdala desempenha um papel importante nas emoções, a intervenção pode causar mudanças inesperadas no estado emocional. Para os pacientes que consideram essa opção, é importante pesar os benefícios e os possíveis efeitos colaterais. No final, a amígdala hipocampectomia seletiva abre portas para oportunidades incríveis no tratamento da epilepsia, mas também levanta questões sobre a natureza do medo e como ele molda nossas vidas. E se eu disser que os saquinhos de chá têm uma origem surpreendente? No início do século XX, quando os saquinhos de chá surgiram, esperava-se que os consumidores retirassem as folhas de chá dos saquinhos antes de preparar a bebida. Imagine só, esses pequenos saquinhos feitos para facilitar o preparo eram vistos como uma simples novidade de embalagem e não como uma conveniência. No entanto, as pessoas logo perceberam que gostavam da praticidade de preparar o chá diretamente no saquinho. Esse método simples economizava tempo e evitava bagunça, permitindo que os amantes do chá desfrutassem de suas bebidas favoritas sem a preocupação das folhas soltas. À medida que mais consumidores adotaram essa abordagem prática, os fabricantes de chá notaram e mudaram seus designs para atender melhor às preferências dos amantes do chá. Não é incrível como a simplicidade pode transformar um produto e nossos rituais diários? Você sabia que Titanic Thompson era um mestre dos jogos de azar? Esse jogador astuto fez sucesso no início dos anos 1900 com sua estratégia única no golfe. Embora fosse canhoto, Titanic jogava com a mão direita para confundir os adversários. Isso dificultava prever seu próximo movimento, dando-lhe vantagem nas apostas. Suas habilidades incomparáveis lhe rendiam impressionantes $30 mil por ano, uma quantia enorme na época. Os métodos brilhantes de Thompson não apenas lhe trouxeram dinheiro, mas também o tornaram uma lenda no mundo dos jogos. Amigos e inimigos sussurravam seu nome, inspirados pela combinação de habilidade e astúcia. Sua história nos lembra que, na vida, às vezes um pouco de esperteza e estratégia podem fazer toda a diferença. Quais outros truques ele tinha na manga? Você ouviu sobre a breve situação de emergência na Coreia do Sul?
Em um desdobramento inesperado, a Coreia do Sul recentemente passou pela mais curta situação de emergência de sua história, que durou apenas algumas horas. Este evento sem precedentes foi o primeiro caso de estado de emergência no país neste século. Naturalmente, isso levantou questões e preocupações entre os cidadãos, especialmente considerando o passado complicado das situações de emergência na Coreia do Sul, que historicamente está ligado à repressão do governo e a agitações civis. As pessoas se lembram de períodos mais longos de estado de emergência, que foram acompanhados por protestos significativos e lutas pela democracia. Muitos agora se perguntam o que essa breve declaração significa para a situação política no país. Foi um passo necessário para resolver um problema urgente ou sinaliza problemas mais profundos dentro do governo? Enquanto os sul-coreanos refletem sobre suas experiências recentes, esse momento breve, mas significativo, provavelmente continuará sendo um tema de discussão por muitos anos. Você consegue imaginar a limpeza de parques com robôs? Na Finlândia, robôs inovadores em forma de ouriços estão trabalhando para manter os parques limpos. Esses adoráveis dispositivos têm sensores inteligentes que os ajudam a evitar obstáculos e encontrar lixo. Enquanto se movem, eles coletam resíduos, mostrando uma combinação empolgante de tecnologia e preservação ambiental. Essa abordagem ecológica não só torna os parques mais agradáveis para os visitantes, mas também ajuda a reduzir o impacto negativo do lixo na natureza. Imagine passear por um parque bem cuidado, onde não há nenhum pedaço de lixo, tudo isso graças a esses robôs úteis. Com o uso de tecnologias modernas, a Finlândia demonstra como criatividade e inovação podem desempenhar um papel importante na proteção do nosso planeta. Que outras soluções tecnológicas interessantes veremos no futuro para manter o meio ambiente limpo? O cyberesporte está em alta. Você percebeu o crescimento? Essa indústria se tornou um fenômeno global de bilhões de dólares, atraindo milhões de fãs. Países ao redor do mundo estão se juntando a esse movimento, mas a Coreia do Sul se destaca com suas tecnologias de jogos avançadas, impressionantes centros de treinamento e emocionantes competições internacionais, sendo o berço de jogos populares como StarCraft e League of Legends. A Coreia do Sul criou um ambiente onde o cyberesporte não é apenas um hobby, mas uma carreira real para jogadores talentosos. Muitos jovens gamers dedicam horas incontáveis para aprimorar suas habilidades, sonhando em entrar nas ligas profissionais. Enquanto isso, o apoio do governo à infraestrutura e organizações de cyberesporte, além de parcerias com instituições de ensino, destacam o potencial dessa área. Com grandes torneios atraindo enormes multidões e lucrativos patrocínios, a questão não é se o cyberesporte é uma tendência, mas até onde ele pode chegar. Na cultura gótica, o sofrimento emocional não é apenas reconhecido, é celebrado como parte importante da estética. Muitos góticos encontram beleza em sua tristeza, acreditando que experiências como chorar sob a lua ou criar poesia trágica refletem emoções genuínas. Isso contrasta fortemente com a visão comum, onde a felicidade é valorizada e muitas vezes considerada normal. Na comunidade gótica, sentimentos de melancolia são aceitos e até incentivados, permitindo que as pessoas se conectem em um nível emocional mais profundo. Ao expressar tristeza e autoanálise, os góticos criam um ambiente onde a vulnerabilidade é vista como uma força. Essa aceitação promove um senso único de pertencimento entre os participantes, criando um espaço acolhedor para aqueles que se sentem deslocados no grande mundo. Não é incrível como a aceitação da tristeza pode unir as pessoas e inspirar a criatividade? Por que nossos receptores de sabor se recuperam tão rápido? Os receptores de sabor, esses pequenos órgãos sensoriais responsáveis pela nossa percepção do gosto, têm uma vida útil surpreendente de apenas 10 a 14 dias. Esse incrível processo de renovação significa que estamos constantemente atualizando nossos receptores de sabor, o que é importante para manter a clareza na percepção dos gostos. No entanto, essa rápida regeneração pode ser afetada por vários fatores. Por exemplo, se você queimar a língua com alimentos ou bebidas quentes, isso pode temporariamente diminuir sua percepção do sabor. Felizmente, o corpo recupera esses receptores de forma eficaz, trazendo de volta nossos sabores favoritos em pouco tempo. Contudo, com a idade, o uso de tabaco ou certas doenças, esse processo pode desacelerar, resultando em uma diminuição da percepção do gosto. É surpreendente perceber que coisas tão simples como os receptores de sabor passam por um ciclo constante de renovação.
refletindo a incrível capacidade do nosso corpo de se curar e se adaptar. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma comida deliciosa, lembre-se de como seus receptores de sabor são resilientes em manter a intensidade das suas experiências gustativas. É verdade que os gatos podem comer seus donos? Isso pode parecer chocante, mas pode acontecer. Se uma pessoa morrer em casa, seu gato pode começar a comer o corpo em apenas 24 horas. Os gatos agem por instinto, e suas ações, muitas vezes, refletem instintos de sobrevivência. Na natureza, se a comida faltar, um gato pode tomar medidas extremas para sobreviver. Isso pode incluir comer presas, ou até carniça quando a comida está escassa. No caso de um dono falecido, o gato pode começar mordendo áreas macias, como bochechas e olhos. Embora esse comportamento possa ser preocupante e assustador para muitos donos, é importante entender que faz parte do instinto natural de sobrevivência deles. Portanto, se você já se perguntou o que seu gato poderia fazer em situações extremas, isso serve como um lembrete de quão profundamente enraizados estão os instintos de sobrevivência, mesmo em nossos amados pets. Vamos explorar a relação entre ansiedade e neurotransmissores. Estudos mostram que os transtornos de ansiedade estão ligados ao desequilíbrio de substâncias químicas importantes no cérebro, como a serotonina e o ácido gama-aminobutírico, GABA. A serotonina ajuda a regular o humor, enquanto o GABA acalma e reduz a atividade dos nervos. Quando os níveis de GABA caem, as pessoas podem sentir mais ansiedade, e tarefas cotidianas podem parecer difíceis. Felizmente, o tratamento geralmente busca restaurar esse equilíbrio através de terapias que podem incluir medicamentos ou mudanças no estilo de vida. Por exemplo, medicamentos como os ISRS podem aumentar os níveis de serotonina, enquanto outras abordagens podem ajudar na produção de GABA. Compreendendo como esses neurotransmissores funcionam, podemos entender melhor a complexidade dos transtornos de ansiedade e a importância de buscar ajuda. Seja através de terapia, exercícios físicos ou comunidades de apoio, é fundamental encontrar maneiras de melhorar nossa saúde mental. Então, da próxima vez que você sentir ansiedade, lembre-se da ciência por trás disso. Há uma razão biológica para como você se sente, e ajuda está disponível. Você já percebeu como as emoções afetam seus dentes? É surpreendente, mas seu sorriso pode contar muito mais do que apenas sobre a higiene bucal. Se seus dentes parecem danificados ou irregulares, isso pode ser um sinal de experiências emocionais, como inveja ou estresse. Essa conexão incrível entre saúde mental e sintomas físicos destaca a importância de cuidar do nosso estado emocional. Por exemplo, quando você está sob alto nível de estresse ou ansiedade, isso pode causar mudanças físicas no seu corpo, incluindo nos dentes. Você pode ranger os dentes involuntariamente, o que leva ao desgaste deles. Além disso, muitas pessoas não percebem que a dor emocional pode se manifestar de maneiras inesperadas, como no seu sorriso. Portanto, da próxima vez que você notar rachaduras ou lascas, pense não apenas nos cuidados dentários, mas também no que pode estar acontecendo em sua mente. Cuidar da saúde mental pode ser tão importante quanto ir ao dentista. Ao entender essa conexão, podemos criar uma vida mais saudável e feliz. Você está pronto para prestar atenção tanto nos seus pensamentos quanto nos seus dentes? Você sabia sobre a piscina mortal no Golfo do México? Profundamente no Golfo do México, a uma impressionante profundidade de 1000 metros, existe uma misteriosa piscina natural que é verdadeiramente letal. Este corpo d'água único tem um diâmetro de 30 metros, mas se destaca pela sua altíssima salinidade. A concentração de sal é tão elevada que cria um ambiente hostil para a maioria dos organismos vivos. Qualquer ser que se atreva a entrar nesta piscina não conseguirá sobreviver, enfrentando as severas consequências da salinidade. No entanto, a natureza encontra uma maneira de se adaptar. Neste ecossistema estranho, algumas bactérias altamente resistentes prosperam. Essas bactérias desempenham um papel importante no ciclo de vida misterioso deste mundo subaquático, demonstrando a incrível resiliência da natureza. Cientistas estudam esse ambiente extremo não apenas para entender a vida em condições adversas, mas também para obter ideias para aplicações em medicina e biotecnologia. Quais outras maravilhas o fundo do oceano esconde? Por que Gogol e Mavutas estão conectados? Essa conexão intrigante é uma interação fascinante que vale a pena explorar. Gogol, um personagem ou elemento-chave,
desempenha um papel importante na relação com Mavutas, possivelmente servindo como uma ponte entre diferentes mundos ou ideias. Essa conexão levanta questões sobre suas características individuais e como eles se complementam ou desafiam mutuamente. Gogol pode representar qualidades como curiosidade ou adaptabilidade, enquanto Mavutas pode simbolizar força ou sabedoria. Essa dualidade pode aprofundar nossa compreensão das histórias, onde os personagens não são apenas figuras isoladas, mas parte de um quadro maior que reflete a experiência humana. Ao estudar como Gogol e Mavutas interagem, podemos obter insights sobre temas como amizade, conflito e cooperação. Essa conexão nos leva a refletir sobre nossos próprios relacionamentos e a dinâmica que os molda, promovendo uma apreciação mais profunda da narrativa. O que você acha que essa conexão diz sobre o desenvolvimento dos personagens ou a mensagem geral? Você sobreviveria se fosse enterrado vivo por 24 horas? Em um teste impressionante, o famoso YouTuber MrBeast desafiou os limites das experiências extremas ao enterrar um fã vivo por um dia inteiro. Essa ousada façanha, criada para testar a resistência mental e física, aconteceu em um ambiente controlado para garantir a segurança. O fã que se ofereceu voluntariamente para esse incrível desafio teve tudo o que precisava: comida, água e um cilindro de oxigênio. Enquanto as câmeras registravam cada momento, os espectadores viam como o fã lidava com a claustrofobia e mantinha a calma sob pressão extrema. Com pausas para apoio e interação através de equipamentos especialmente projetados, MrBeast manteve a atmosfera de emoção. Essa aventura inusitada não apenas mostrou até onde os fãs vão por uma chance de fama, mas também levantou questões sobre os limites do entretenimento, o que leva as pessoas a participar de tais loucuras. Prepare-se para se surpreender com o episódio sobre escovação de dentes em Bakemonogatari. Em uma reviravolta inesperada, este popular anime dedica um episódio inteiro à arte de escovar os dentes. Os animadores se esforçaram ao máximo, estudando o complexo processo de escovação para apresentá-lo de forma dramática e envolvente. Você pode se perguntar como uma tarefa tão simples do dia a dia pode prender a atenção dos espectadores, mas a magia está nos detalhes. Este episódio mostra a criatividade na animação, transformando uma atividade comum em um espetáculo emocionante. Com efeitos visuais vibrantes e movimentos dinâmicos, os espectadores sentem o processo de escovação como se estivessem na própria banheiro. Bakemonogatari nos lembra que até os menores momentos podem ter um grande potencial narrativo, fazendo-nos olhar de forma diferente para as coisas cotidianas, que muitas vezes tomamos como garantidas. Você consegue imaginar assistir a uma aventura de escovação de dentes assim? Descubra o incrível peixe escorregadio. Esse ser fascinante, conhecido cientificamente como Alichoeres bivitatus, vive apenas em águas rasas tropicais do Atlântico Ocidental. Muitas vezes passa despercebido, mas o escorregadio é famoso por suas cores vibrantes e comportamento brincalhão. Esse peixe pode mudar de cor à medida que cresce, exibindo tons brilhantes de verde, amarelo e azul. Você pode vê-los se movendo rapidamente entre os recifes de coral, onde se escondem habilidosamente de predadores e procuram por saborosos crustáceos. O escorregadio ganhou seu nome peculiar por causa da pele escorregadia, que o ajuda a escapar da captura. Esses peixes também são sociais e costumam ser vistos em pequenos grupos, contribuindo para um ecossistema marinho vibrante. Então, da próxima vez que você molhar os pés no oceano, lembre-se de que sob as ondas existe um mundo fascinante, onde o escorregadio nada livremente. Quem diria que há um peixe tão colorido em nossos oceanos? E se eu disser que Yukio teve um papel fundamental? Yukio Mishima, um influente escritor japonês, era conhecido por suas obras profundas que exploravam temas como beleza, morte e a natureza da existência. Nascido em 1925, ele se destacou por seu estilo de escrita poderoso, que frequentemente combinava a estética tradicional japonesa com questões existenciais modernas. Mishima não era apenas um escritor. Ele também defendia apaixonadamente o renascimento do espírito samurai no Japão pós-guerra. Em um dramático desdobramento, ele organizou uma controversa tentativa de golpe em 1970, acreditando que o Japão havia perdido sua identidade. Sua profunda devoção a seus ideais o levou a cometer seppuku, um ritual tradicional de suicídio, em vez de viver em um mundo que considerava espiritualmente vazio.
Sua vida e obra continuam a gerar debates e fascínio, fazendo com que os leitores reflitam sobre as consequências de sua filosofia e o legado que ele deixou. Adivinhe o que realmente motiva essa milionária a limpar as ruas? Uma milionária da China, que antes desfrutava de luxo, agora dedica seu tempo a trabalhar como faxineira por apenas $228 por mês. Essa escolha inesperada vem de seu profundo desejo de ensinar às crianças a importância do trabalho duro e da humildade. Ao realizar trabalho físico, ela espera transmitir respeito por todas as profissões, não importa quão simples sejam. É um passo ousado que desafia as ideias comuns sobre riqueza e sucesso, mostrando que o verdadeiro valor não está no dinheiro, mas no caráter. Todos os dias ela sai com uma vassoura na mão, demonstrando que a verdadeira satisfação vem do trabalho árduo e da dedicação. Essa história inspiradora nos leva a repensar nossas visões sobre riqueza e o valor de cada profissão. Quais lições todos nós poderíamos aprender com seu incrível exemplo? Fato surpreendente sobre o caminho global do sushi. Quando o Japão começou sua modernização no final do século XIX, o sushi se tornou popular fora de sua terra natal. Inicialmente, era um prato simples de peixe fermentado com arroz, mas com o tempo, o sushi se transformou em uma iguaria amada que conhecemos hoje. Em diferentes regiões, começaram a experimentar com ingredientes e sabores, resultando em criações criativas como os Rolls California e Nigiri. Com o aumento da popularidade do sushi ao redor do mundo, novos bares e restaurantes de sushi foram abertos, e esse prato se tornou parte de muitas culturas. Curiosamente, o sushi mantém sua essência, peixe fresco com arroz temperado, enquanto se adapta aos gostos e preferências locais. Essa combinação de tradição e inovação torna o sushi tão fascinante. Você já tentou fazer sushi em casa para explorar essa deliciosa arte culinária?